Vamos comentar mais animes dessa semana. Na semana passada eu dropei Kino no Tabi e eu falei que eu poderia colocar outro anime, mas talvez não. E não, por enquanto não. Vamos fazer uma semana um pouco mais curta dessa vez. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que o Urso tá enrolado com coisa de faculdade. Ele não colocou ainda o vídeo dele pra eu pegar, então eu não sei se ele vai conseguir falar de Mahotsukai no Yome. Mas eu vou comentar um pouquinho, porque eu preciso comentar um pouco dele para uma outra coisa que eu preciso comentar. Então vai ter um pouquinho, pelo menos, de Mahotsukai no Yome. Vamos começar por Inuyashiki, um episódio que, olha só, é a primeira vez que eu assisto um episódio no Inuyashiki que eu ainda não tinha lido o mangá. Eu tô acompanhando ainda pela Panini, eu não li o volume 4 que acabou de sair, então não sabia, não tenho os spoilers. E foi até interessante a parceria do Inuyashiki com um amigo do Shishigami. E o problema é que essa cena do velhinho Inuyashiki com o Shishigami, ela tem o que há de melhor em Inuyashiki e o que há de pior em Inuyashiki. Porque Inuyashiki é meio óbvio, meio que ele é o que ele é, tá ligado? E os valores tem muito poucas nuances, os valores tem muita pouca área cinza. O Shishigami, no momento, é o cara com mais área cinza em Inuyashiki. Mas a parte do moleque amigo que sofria bullying, que eu não sei o nome dele, e o velhinho Inuyashiki, é uma parte o moleque admira o Inuyashiki como um herói. Ele olha e fala: ah, ele é um herói, e chora. E eles vão salvar pessoas no hospital. Ah, herói. Então é tudo bastante óbvio e meio bobo. Eu não sei nem se isso chega a ser um problema. É que é um anime e um mangá também por lógica circular, digamos assim, meio na sua cara. As coisas são muito na sua cara. Mesmo assim, o que eu falo que ele tem de melhor é que Inuyashiki é cheio de situações muito esquisitas, que só existem por conta do conceito da história do Inuyashiki, cacete. Por exemplo, o moleque falando: ah, mas o Shishigami, Hiro Shishigami, acho que é o nome dele, né? O Hiro, ele falou que conseguia escutar, ou que escutava, tá? E tem toda uma discussão se o Hiro Shishigami estava ouvindo o amigo dele chamar ou não, mas enfim, não é nem isso que eu quero falar. E ele pede ajuda pra ver se ele atrai outra pessoa que também passou pela mesma coisa que o amigo dele. E aí aparece o senhorzinho Shishigami, um senhor de calça bege, sem camisa, tocando a campainha e falando: vocês precisam de ajuda? Aconteceu alguma coisa? E aí o moleque vai lá, corre, abre a porta e fica uma cena absolutamente desconfortável do moleque conversando com o senhorzinho no quarto dele e o senhorzinho sem camisa e tal. Então é tudo muito esquisito. E eu acho que a força, eu já falei isso algumas vezes, a força de Inuyashiki tá no próprio conceito. Ele ganhou e já era. Então ele cria essas situações bem estranhas e que dificilmente você veria em qualquer outra história, e isso é legal. Agora, na parte que tem algum nível de nuance, algum nível de área cinza, a gente tem o nosso querido Hiro Shishigami, se esse for o nome dele, eu espero que seja Hiro Shishigami, que é, no momento, o personagem mais complexo, e nem é tanto assim, mas é o personagem mais complexo desse anime. A gente finalmente entendeu que ele não é exatamente As pessoas nos comentários do último vídeo colocaram aí definições de sociopata e psicopata que eu não lembro. Mas, se algum dos dois envolve não se importar com o próximo, não se importar com a sociedade que o rodeia, ele não é exatamente isso. A lógica dele é que ele se importa com os dele. Ele fala isso num momento lá no começo do mangá, que se morrer alguém que eu não conheço, eu não vou ficar triste. Eu não conheço, dane-se. Então ele ajudou o amigo, porque é amigo, e ele tem uma dívida de gratidão com a mãe. E ele usa os poderes dele para ajudar a mãe, além do fato de ele realmente se importar com a reação da mãe quando vê na TV o cara que está matando pessoas. E ele vê que a mãe dele tá com uma certa vergonha até, falar: não, se fosse você, meu filho, eu morreria com você, mas eu fico com pena da mãe dessa criança, dessa pessoa, que educação que ela deu pra essa pessoa e tal. E ele fala: porra, mas a minha mãe me deu uma boa educação.
Então, ou pelo menos é a leitura que dá pra fazer. Ele se importa com o que a mãe dele pensa e não muito com o que o resto do mundo pensa. Então ele tem algum nível de capacidade de empatia aí. É claro que também ele tá meio que... tem um pouco disso também, um certo subtexto dele vingando as injustiças e os problemas do mundo. E quando ele vai fazer uma coisa boa, que é ajudar a mãe dele, a polícia chega e pega ele. Então eu acho que vai rolar alguma coisa de o mundo realmente não merece ser salvo, então eu vou ser um vilão. É um chute, eu não li o mangá, eu provavelmente estou errado. Mas é uma coisa que eu suponho que possa vir a acontecer. Se for abordado, pode vir a ser um tema interessante. Então tem isso. E esse personagem do Hiro Shishigami é o máximo que a gente tem aí de algum nível de debate. Mas o anime não chega a ser ruim. Ele não é ruim. Ele só é meio raso. Mas é isso, ele tem um conceito muito interessante. Eu ainda estou interessado, eu quero ver no que vai dar e se vai chegar a ser discutido alguma coisa em Inuyashiki. Eu acho que não. Agora uma mini review de Mahotsukai no Yome, porque eu preciso disso para ilustrar Black Clover. Mahotsukai no Yome teve um episódio que eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se é o episódio 6, eu acho que é o episódio 6 que acabou de sair. Que a gente conhece o resto da mitologia daquele lugar, digamos assim, as divindades locais de onde eles estão ali na Inglaterra, que envolve a rainha das fadas Titânia, Albion, eu acho que é o esposo, o marido dela, o Spriggan, que é suponho eu, um sátiro? Eu não sei, não me perguntem. O entendido disso é o urso, por isso que ele fala de Mahotsukai no Yome. E o que acontece nesse episódio é que é lindo, é encantador, é magnífico, é mágico, O Urso leu o mangá até o momento que tá saindo no Japão, então ele poderia dizer se esse episódio preparou coisas importantes, tipo, uma informação foi jogada aqui porque vai ser resgatada lá na frente. Eu não sei, eu sinceramente não sei, porque eu não tava ligando. Porque o que esse episódio fez foi fazer a gente mergulhar no mundo construído pro mangá. O momento onde a Titânia chega é uma coisa maravilhosamente mágica. Ele deixa a gente ver, deixa a gente entrar, deixa a gente aproveitar, deixa a gente sentir. Ele vai inspecionando cada pedacinho desses personagens, mostra a cabeça de pedra, suponho, do Spriggan, mostra o decote e os seios volumosos da Titânia. Então a gente vai descobrindo esses personagens, porque o design deles é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a gente vai descobrindo passo a passo, a música é linda. O momento que ela chega é um momento mágico e foda, e eu não tava nem aí pra história. Eu não quero saber, eu não saberia dizer o que eles discutiram, sinceramente, eu não saberia dizer o que eles estavam falando. Eu só sei que a direção, a trilha sonora, o design de personagem, as cores, o momento, a edição, tudo foi foda porque precisava ser e a gente precisava entrar naquele mundo e funcionou. Black Clover teve um episódio que tinha quase a mesma função. Ele teve a função dupla. Teve a função da gente conhecer a Noelle Silva, que tem alguma coisa de interessante aí, porque ela é da realeza, mas está nos touros negros, então deve ter aí uma lição de humildade, porque existe sim a discussão sobre castas sociais em Black Clover. O contraste entre a Noelle, que é da realeza, e o Asta, que é um órfão da roça, que não tem nenhum poder mágico, sendo que ela também tem muito poder mágico, mas não tem controle. Então, as maneiras como eles se encontram, as semelhanças que eles têm, devem gerar momentos de identificação e de crescimento mútuo, e isso é minimamente interessante, e essa é a parte que eu me apego em Black Clover. A outra função desse episódio é fazer o que aquela cena da entrada da Titânia fez. É fazer com que a gente se encante com o mundo de Black Clover. Ou pelo menos eu suponho
que ele tivesse essa função. Porque realmente esse foi o episódio, eu não sei se foi mas de memória, a impressão, eu acabei de assistir, a impressão que eu tenho é que foi o episódio mais desleixado de Black Clover. É muito tipo... O próximo episódio deve ter uma cena de espadada do Asta. Então eles precisam da equipe principal de animação, tipo, chama o diretor de episódio X, o cara que é bom, que fez o episódio 3 lá, chama esse cara lá, esse cara precisa fazer o episódio 8, e com a agenda que a gente tem aqui, bom, chama a nossa equipe C. Esses caras fazem esse episódio e esse episódio não é tão importante assim. Mas é um episódio importantíssimo. Eu fiquei muito frustrado nesse episódio com a guilda dos caras lá, a base da ordem, o prédio da Fairy Tail deles. É um conceito tão legal, não é original, é basicamente aquela sala das escadas de Hogwarts, né, que as escadas mudam de lugar, é um bagulho assim, né? O prédio muda de configuração o tempo todo, ele muda de layout o tempo todo. Só que isso não é usado pra nada. Sabe, a gente teve um episódio que foi a enrolação dos caras passando do ponto A a ponto B, que a gente sabe que é muito perto, porque dá pra ver da casa deles o prédio onde foi feito o teste. Eles enrolaram pra essa viagem, eles enrolaram quando eles chegaram lá naquela fortaleza, eles olhando lá a feira livre que tem dentro da fortaleza, os caras A4. Podia não ter isso, se eles precisassem enrolar, enrolava nesse. Um episódio inteiro dele descobrindo esse lugar e fazendo com que a gente achasse ou encantador e mágico e foda, como aconteceu no Mahotsukai no Yome, ou pelo menos tipo, caralho, que lugar complicado da porra, esse moleque vai se fuder. É mais ou menos isso que a gente tem que entender. Tipo, tem aquela sala onde tem os monstros, tem o fato do prédio mudar de configuração e de layout o tempo todo. Mas esse negócio do prédio mudar, ele é usado quando o moleque sai do quarto dele, bate numa pilastra e fala, porra, essa pilastra não tava aqui. O cara fala, mas o prédio muda de configuração o tempo todo. E aí tem uma tomada do prédio por fora, que é um prédio bem legal, de, sei lá, 1,5 segundos e corta pra outra coisa. E muitas cenas depois o moleque fala, não achei o banheiro, meio que fazendo alusão com o fato de que é difícil se localizar lá. O mundo não parece vivo. Deixa a gente ver os caras vivendo naquele lugar. O design daquele prédio, design interno. Design externo é bem legal, é bem, tipo, é um monte de blocos, assim. Porque, né, o lugar é muito doido, então ele deve girar como se fosse um cubo mágico. Eu imagino, porque era uma tomada estática. O design interno daquele lugar é muito sem graça. São só paredes de pedra bege. Não parece que ninguém vive naquele lugar. É muito ruim, é muito ineficiente. Eu não quero ver uma história que se passa nesse mundo genérico de fantasia. É um mundo genérico de fantasia idiota. Não é só o fato de esse episódio ter um monte de cena estática. Porque tem um monte de cena estática. A cena que a menina tira o manto dos touros negros é 2 imagens estáticas. Uma dela tirando o negócio e faz um panning shot, né? Né? Faz um panning shot de um desenho. Os caras fazem um desenho longo, né? E é como se a câmera andasse. A câmera anda em alta velocidade para simular movimento que não existe. E depois tem um outro, se eu não me engano, pra baixo, quando ela joga o negócio. E também é só uma ilustração estática dela jogando o negócio pro chão. E aí tem a tomada de todo o resto estático com a boca dela mexendo. A reação dos personagens do orfanato quando eles veem a notícia de que o Asta passou e tá numa ordem. Também é umas expressões duras, sem graça. Todo o episódio foi desleixado. Mas ser desleixado é uma coisa que a gente meio que espera em shonen gigante de 50 episódios. Só que esse episódio não podia ser. Esse episódio tinha que ser um episódio onde a gente vê um mundo foda. E a gente quer entrar de cabeça nesse mundo. E a gente se importa com essas pessoas, porque essas pessoas são reais e vivem num mundo real. Mas o episódio foi só péssimo. Então agora que eu já reclamei do anime, que é obviamente meio bosta, porque é um shonen de porrada genérico pouco importante na Shonen Jump, que tem mangás melhores, feito por um estúdio meia boca, num modelo de exibição já antiquado a essa altura, é óbvio que é um anime mal feito, então eu estou aqui falando obviedades, mas enfim.
Eu tenho um certo carinho por Black Clover. Ele é ruim, eu não tenho nem como negar que ele é ruim. Mas eu tenho um certo carinho, não sei exatamente porquê a essa altura. Tem muito pouca qualidade pra eu me apegar, mas tem algumas. Eu tenho fé em você, Black Clover. Então é isso. Abraço, senhores. Até sexta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.